Olá, sou Simone Imperatori, diretora acadêmica da Faculdade ZEST, junto com a Joni, nossa secretária-geral de formação, para dialogar sobre educação e percurso de formação teológica. Tudo bem contigo, Joni? Boa noite, Simone, tudo bem? Uma alegria muito grande estar aqui, né, e poder auxiliar essas pessoas que querem buscar uma formação teológica num formato diferente e podemos hoje à noite conversar, tirar dúvidas e dialogar um pouquinho mais para que eles compreendam, né, e elas compreendam como vai funcionar esse novo formato de formação. Mas o início tem que ser um início oficial. Vamos receber nosso diretor-geral, o professor Valério Schaper. Boa noite, Simone. Obrigado pela saudação aí, pela abertura. Queria cumprimentar de forma especial a nossa secretária de formação, a catequista Joni. Queria também cumprimentar de forma particular você, Simone, diretora acadêmica da Faculdade ZEST, e cumprimentar todas as pessoas que nessa noite estão nos ouvindo e que se achegam aqui para trocarmos informações, para conversarmos um pouco mais sobre formação teológica na ESLB e sobre as novas propostas que estamos apresentando ao público da ESLB e que nasceu de um diálogo com a ESLB, que nasceu de muitas mãos trabalhando, que é resultado de reflexão, que é resultado de empenho e busca de melhores oportunidades de oferecer formação teológica na ESLB a todas as pessoas, nas modalidades e nas possibilidades em que cada pessoa se encontra. Então, estamos muito felizes de, nessa noite, então, podermos apresentar isso às pessoas. Então, boa noite a cada um de vocês, sejam bem-vindas para essa noite, para esse diálogo, para essa busca de informação. Também é a busca de melhores e novos caminhos para realizarmos a nossa vocação e, sobretudo, realizarmos o serviço do Reino de Deus na ESLB. Uma boa noite, bem-vindas e bem-vindos. Bom, a primeira palavra é gratidão, né? É gratidão a todos e todas que participaram, né, dessa história, dessa construção, né, colaborativa, que a gente nem se arrisca a nominar, né, Joni? Porque de ambos os lados, dentro das comunidades, na ESLB, na EST, né, um grande número de pessoas acreditou, né, teve fé. Isso, eu gostaria de contar um pouquinho, rapidamente, como surgiu toda essa ideia. Na verdade, surgiu aqui na EST, lançando um curso de formação teológica por EAD, um curso bacharelado em teologia, e, obviamente, logo de início estava certo que esse curso não seria para depois o ingresso no Ministério com Ordenação, tanto que os estudantes que ingressaram, né, eles assinaram um documento sabendo que esse curso não seria um curso preparatório para o ingresso. Mas, obviamente, logo os elogios vieram, todo mundo gostou do curso, falando, né, de coisas positivas, e as pessoas começaram a nos perguntar e nos questionar, por que não pode ser? Por que nós não podemos usar esse curso para também ingressar no Ministério de Coordenação? Porque só o presencial vale, né? E foi aí que o Conselho da Igreja decidiu que realmente é um assunto que precisava ser aprofundado, que nós não poderíamos mais fugir disso, né? Nesse mundo que nós vivemos, as mudanças na educação foram muito grandes, e o EAD, ele explodiu nos últimos anos, e dizer que isso não vale, não tem nem como, né? Mas a gente sabia que no currículo faltavam algumas coisas que não tinha para que as pessoas pudessem ingressar no ministério. Foi então que foi criado um GT de formação teológica. Ele trabalhou por 2 anos, olha, muito trabalho por muitas mãos, e foi no início do ano passado que a gente então sentou com a EST, né, esse GT, a presidência, a Secretaria-Geral da ESLB, sentaram junto com a EST e começamos a negociar e olhar o que de fato nós poderíamos aproveitar e fazer ainda a mais. E foi assim que durante esse ano a gente criou uma nova matriz curricular ampliada, né, que depois vai ser explicada aqui, e o Conselho da Igreja, numa reunião extraordinária, à noite, todas as pessoas desse Brasil
afora, se reuniram, foi apresentado toda a proposta para eles no dia 25 de outubro do ano passado e aprovaram por unanimidade. E foi aí, um mês depois, 24, 25 de novembro, que já detalhamos financiamento estudantil, todos os outros detalhes, né, foram um convênio, enfim, ficou tudo pronto no final do ano, mais ou menos. Mas, óbvio, sempre tem muitos detalhes, né, Simone? É um trabalho bem grande, mas estamos muito felizes, porque sabemos que assim nós podemos chegar mais perto daquelas pessoas, que nem o professor Valério disse, que se sentem vocacionadas, que estão longe das instituições e que às vezes não têm condições de ficar 4, 5 anos só estudando numa faculdade, e que a gente precisa chegar mais perto das comunidades, das pessoas que estão lá no seu local. E não tem idade, né? Pode ser pessoas jovens, recém-formadas no ensino médio, pode ser para pessoas mais adultas já. Todo tempo ainda é possível descobrir a sua verdadeira vocação. Ah, olha só. Então, primeira palavra, gratidão a todos e todas que participaram e participam, né? Isso. Porque é uma longa história pela frente ainda, né? E também, né, a segunda palavra, vocação. Porque não tem como falar sobre educação teológica sem falar em vocação. Então, exatamente essa perspectiva de democratização do acesso, de inclusão, esse aspecto, né, includente, né? Então, isso nos norteou para buscar, né, como construir, né, um itinerário de formação que atendesse ao marco regulatório, né, o marco que o Ministério da Educação nos coloca, e no qual a ESTE, né, recentemente foi reconhecida com nota máxima, nota 5, mas ao mesmo tempo que atendesse, né, às necessidades e ao perfil teológico da igreja. Agora, o que acontece? De forma muito objetiva. Como é que a gente pensa assim, olha, eu estou interessado em participar. Como que isso acontece? Como foi modelado? Né? Então, a gente continua com a proposta de 3.010 horas, que né, são 8 semestres, né, Joaninha? Então, para quem pergunta assim, como é que funciona isso? Não, é um curso, é um bacharelado em teologia, né? Tu vai sair com a certificação bacharela em teologia. Então, tem todo o itinerário de formação, vamos dizer assim, com a matriz curricular, organizada em 8 semestres, né, atendendo a todos os eixos de formação e de acordo com é determinado. Porém, como a Jani coloca, não era suficiente. E a gente tinha que buscar uma estratégia, que esse foi o nosso marco orientador, que é integrar a comunidade luterana no percurso formativo. Então, aqui nós tínhamos que achar uma modelagem factível, né, Jani? Tu quer falar sobre isso? Exato, eu acho, né, Simone, uma vez precisavam de alguns componentes curriculares específicos da confessionalidade luterana que não tinha no curso existente, porque esse curso existente, ele é para o público em geral, sim, pessoas em geral que gostariam de fazer um curso de teologia, mas não necessariamente para ingressar no Ministério de Coordenação. E aí nós precisávamos, né, de um novo estudo, né, de quais eram os componentes que faltavam e aliado à prática, né, que tivesse, a gente viu isso sempre muito importante, que quanto mais o estudante está inserido na prática e faz a relação da teoria, prática e teoria, pode fazer essa conexão, melhor ele vai estar preparado para depois poder atuar como ministro ou ministra em sua comunidade. Então, quer dizer que eu faço vestibular, né, ou eu entro como diplomada, né, ou diplomado, e eu, então, né, entro num bacharelado regular, né. Ao mesmo tempo, eu estou matriculada, eu e todos os candidatos, né, interessados, vão estar matriculados e matriculadas num curso, né, de aperfeiçoamento. Né? E aí a confessionalidade, né, através de um percurso de 780 horas que vão acontecer durante os 8 semestres, né, correlato. Isso, ou seja, né, é um curso que se faz em 4 anos, né, se conclui nos 4 anos, vai ter muita inserção na comunidade, né, depois vamos ver isso da carga horária, mas e essa relação dessa prática é fundamental. E é um curso que tem aula uma vez por semana, aulas à noite, né, onde o estudante pode trabalhar, pode ter seu emprego e faz o curso ao mesmo tempo. Obviamente, a gente, né, é um curso que exige muita prática também, mas ele pode fazer isso em finais de semana, em horários, né, disponíveis que a comunidade pode ceder algum trabalho com confirmandos, com jovens, com senhoras, enfim, né?
e que esse curso, então, ele vai realmente aprofundar também essa parte confessional que o atual EAD não tem, vai aprofundar para que ele esteja preparado com todas as competências de conhecimento necessários, e inclusive de atitudes, porque ele vai aprender isso no dia a dia, na comunidade, para ingressar, se inscrever depois para o PPHM. Pois então, e desse desafio, né, a gente então conseguiu, olha, o que a gente vai fazer? A gente mantém a matriz curricular, né, a gente fez alguns recheios nas emendas, aprimorou as metodologias para realmente constituir uma dinâmica de trabalho que seja sem distância, que vai ter os encontros, os fóruns temáticos, que vai ter o dia de dúvidas, o tira dúvidas, vai ter o acompanhamento, vai ter ensino, pesquisa, extensão, vai ter TCC, vai ter todo o percurso normal, né, e junto, potencializando tudo isso, nós teremos a cada semestre um componente confessional, que vai acontecer através da modalidade de presencialidade remota. É isso que a Jani coloca, ou seja, é o professor aqui dando aula, a professora aqui dando aula, né, para os alunos do presencial, integradamente aos alunos, né, que vão estar no seu lar, que vão estar onde estiver na sua comunidade, né, participando ativamente. Então, eu acho que esse é o grande diferencial deste EAD, né? Não é um EAD como qualquer outro por aí, a gente não cita, né? Mas nós temos muitas propostas de EAD que simplesmente só ficam as coisas gravadas, o estudante pega e olha quando quer, ele é solitário ali, né? E esse EAD não, ele realmente é, né, sem distância, como você sempre diz, né, Simone? Porque o professor está lá acompanhando, fora toda a assessoria, fora do horário que tem e tal, é um diferencial muito grande em relação, e era isso que a igreja também queria e estava procurando algo nesse sentido. Pois então, vai ter material didático, vai ter vídeo, vai ter aula síncrona, vai ter fórum de discussão, vai ter podcast, né? Vai ter seminário temático, vai ter iniciação científica, vai ter integração com o programa de pós-graduação, vai ter projeto comunitário. E o que mais, né, bem legal, o Este Ação. Bem não lembrado. Esquece, fala do Este Ação. Pois Simone. então, porque assim, ó, exatamente nesse propósito de não ter distância e de haver a integração com o presencial e EAD, né, a gente então estabeleceu semanas de imersão, né? Na verdade, são 10 dias praticamente, né? Em que, por exemplo, agora em março, se preparem, né? De 11 a 17 de março, nós estaremos juntos, né? Sendo que uma parte desses dias é exclusivamente, né, no trabalho concertado dentro das questões didático-formativas e também com o programa de acompanhamento, né, junto com a SLB. Exatamente, ou seja, aqui no campus, né, são 5 dias e vai ter mais 2 dias de acompanhamento do programa de acompanhamento a estudantes da SLB, em que também nós já temos um contato, né, a psicóloga, a pessoa que assessora a parte mais da espiritualidade, eu como secretário de formação, e a gente já vai ter esse contato e já vai explicar o que significa o programa de acompanhamento. O programa de acompanhamento da ISLB, ele sempre anda em parceria com a instituição formadora. Então, não tem como querer depois ingressar no ministério sem entrar no programa de acompanhamento. Isso é muito claro, né? Tem que ser claro para cada um que se inscreve e se matricula. Você se matricula porque você quer fazer o curso para depois ingressar no Ministério de Coordenação, você também precisa se inscrever no programa de acompanhamento da ISLB. Imagina só, no início, vamos começar, né, trabalhando desde, vamos dizer assim, a inclusão no ambiente virtual, a dinâmica de trabalho, o pacto, né, de como tudo vai acontecer durante esses 4 anos de formação, ao mesmo tempo, né, conhecendo todos os docentes, conhecendo, né, todos os atores que vão estar envolvidos aqui na EST, aqui na SLB, e mais ainda ampliando o diálogo com quem vai estar lá na comunidade, né? Então, nesse sentido, pensem comigo, a programação já está no forno, né, Joni? A gente está
fechando os últimos detalhes. Alguém perguntou assim, mas qual período e qual turno? Sim, é uma imersão, né? Vamos dizer assim, nos 3 turnos praticamente. A gente vai ter aula amanhã, vai ter aula à tarde, né? E também aulas, oficinas, encontros, discussões, visitas, conhecimento da realidade aqui, da SLB também, na sede da SLB. Já estou adiantando os detalhes aqui. Mas também vai ter confraternização, vai ter culto, né? Vai ter estudo bíblico, vai ter tudo o que nós precisamos, né, para começar bem. Exatamente, talvez dizer, né, para todas as que querem se inscrever, então, né, vão se matricular, que esse Ação, ele acontece no primeiro ano 2 vezes ao ano, né, agora em março, depois lá em novembro, no segundo, terceiro e quarto ano, ele acontece 1 vez ao ano, e sempre vai ter 1 dia e meio, no mínimo, com a Secretaria de Formação, ou 2 dias, né? Onde nós também vamos ter, então, seminários, temas específicos da igreja, sobre o ingresso no ministério, como funciona, o que precisa, né? As competências que precisa alcançar e assim por diante. No primeiro Ação, Jani, são os primeiros passos, né? Então, vamos dizer assim, o nosso esquenta, né? O alinhamento de como tudo vai funcionar. O segundo Ação, lá em novembro, como tu disseste, deste ano ainda, 25 a 29, vai ser a imersão, né? Vai ser composto de uma intensa programação de oficinas bíblico-teológicas. A gente não pode dar os detalhes porque é spoiler, né? Então a gente vai aguardar, né? No terceiro Ação, em 2025, nós vamos trabalhar a imersão prática, aquilo que a Jani colocava, assim, nós temos que colocar na prática, né? A questão litúrgica, homilética, a prática do aconselhamento, né? A educação cristã, e também vamos realizar algumas avaliações, né, Jani? Porque o percurso também tem isso, né? Para ver se a gente está indo certo. Exatamente, mas é tudo feito com muito dedicação, com muito também contato, né, com cada estudante, acompanhando de perto as suas necessidades, as suas dificuldades. É um curso exigente? É exigente, né? A gente, como eu já falei, nós não vamos querer um EAD como outros, não, onde o próprio MEC já está colocando o pé na porta, né? Então, é exigente, sim, mas também tem todo um trabalho de acompanhamento para cada estudante, das suas necessidades. No quarto Ação, nós vamos ter Igreja, Missão e Teologia em Contexto, uma intensa programação dentro dessa temática. Lá no quinto Ação é a síntese de todo esse percurso, né? Então, os temas finais em teologia, né? Então, as reflexões acerca dos estágios, né? Então, assim, vai ser um momento de sistematização de todo esse percurso formativo. Tudo isso já está assim sinalizado, né, dentro das diretrizes que pactuamos com a SLB. E é interessante, né, Simone, que nesse Ação eles também vão ter contato com os estudantes do presencial. Sim. Porque os estudantes que estão aqui estudando no campus vão ter essa oportunidade de fazer troca de ideias, de poder fazer algumas coisas em conjunto, conviver em alguns momentos, né? E tudo que... Então, essa síntese, né, desse trabalho que conjuga diferentes modalidades com o mesmo objetivo de qualidade de formação, vamos dizer, um perfil de egresso que é harmonizado com o que a SLB nos coloca, né, como necessário, com o que as comunidades também pedem, né, porque também nós estudamos, né, Jani, todo o processo de o que somos demandados, né, enquanto nos processos seletivos nas comunidades. Então a gente fez um amplo estudo, né, para que isso realmente atendesse, e isso vai continuar sendo retroalimentado de forma com que a gente sempre possa atender as expectativas em diálogo permanente com as comunidades. Acho que esse é o ponto, né, Juni, que a gente tem que ressaltar. Isso, né, então muitas comunidades pensam assim, mas porque é do IAD, então é diferente, é mais fraco, nada disso, né, bem pelo contrário, até porque essas pessoas vão estar na prática lá, experimentando aquilo que elas aprendem, que estudam, e isso vai dar um grande diferencial. Então, vai ser um curso muito bom. Simone, eu acho que nós podemos ir agora para algumas perguntas e algumas coisas bem... Pois então, talvez bem até objetivas. Explicar sobre o programa de acompanhamento, porque eu vi também que o pessoal pergunta, poxa, mas como é que é o pagamento? Como é que qual é o diferencial? E essas viagens para vir, daqui a pouco vem alguém lá da Amazônia, vai vir aqui para Este, como é que vai pagar? Enfim, né? Bora lá. Então, tá. Então,
A questão de matrícula, né, o valor do curso, ele é mais alto do que é o atual EAD, né? Então, esse atual EAD, ele é diferente desse que nós vamos iniciar e que vai preparar para ingressar no Ministério da Coordenação. Então, por isso ele é um valor mais alto. Então, são 48 prestações fixas agora, né, por ano, 12, e depois vai ter alteração de valor no próximo ano, mas são 48 prestações, mensalidades, né? Os créditos foram transformados nos valores por mês. Então, para isso, nós temos um financiamento, né? A igreja auxilia com um fundo, a igreja tem um fundo. Uma pessoa me perguntou, mas é um banco? A igreja tem um banco? Não, a igreja não tem um banco. É um fundo que a igreja tem para a formação teológica, que é um dinheiro do orçamento da igreja e da devolução da parte desse financiamento pelos próprios estudantes depois, quando eles já estão lá no ministério, tá? Então, existe um crédito para o estudo, né, para o EAD, um financiamento num regulamento específico para o EAD, e ele, então, está baseado em índices, né? Por exemplo, assim, hoje a pessoa pode fazer um empréstimo para a formação teológica. Ele é um pouco diferente do curso presencial. É calculada a renda per capita familiar, então as pessoas calculam quantas trabalham, né, quantas têm salário na família, se é uma família de 4 pessoas e só 2 trabalham, então é feito o cálculo do valor total dessas 2 pessoas dividido por 4. Se elas alcançam só um salário mínimo, se isso dá per capita um salário mínimo, ele tem 100% de possibilidade de financiar todos os créditos. Se a renda per capita fica entre 1 e 1,5, pode financiar 90%. Se fica de 2,5 a 3 salários, pode financiar 50%. E quem ganha acima de 3 salários mínimos per capita, pode financiar 25%. Já é uma bela ajuda, né, Simone? Sim, imagina. E olha só, tem uma outra pergunta que tem a ver com o que tu estava falando, Jani. Qual o período de envio dos documentos para o financiamento? Lembrando para todo mundo que o nosso vestibular, as pessoas têm que passar por um processo seletivo. Ele está com inscrições abertas para ingresso ainda em 2024. Porém, tem a questão do envio dos documentos para o financiamento, que é uma preocupação das pessoas aqui. Isso, então, a igreja tem um aplicativo, né, onde vai abrir esse sistema para que cada um possa se inscrever logo depois que está matriculado. Tem que se matricular primeiro, a própria faculdade repassa para nós os nomes de todo mundo que está matriculado e que quer ingressar depois, né, vai fazer o curso porque quer ingressar no ministério, e aí nós passamos todas as indicações, como faz para acessar o sistema, os documentos que necessita, o regulamento é recebido, e aí enviam todos os documentos, nós fazemos a análise, né, de se está tudo correto e quanto pode receber em cima dessa questão da renda per capita. E aí nós temos uma comissão de bolsas que vai se reunir no início de março, vai avaliar todos os requerimentos e vai, então, logo em seguida nós vamos avisar cada estudante se conseguiu, quantos por cento conseguiu e como vai funcionar dali em diante. Pois então, lembrando que nós estamos falando de um bacharelado, um curso de bacharelado em teologia, né, que vai ter uma formação reconhecida como ensino superior e junto uma dupla certificação, né, que vai trazer então a certificação no curso de aperfeiçoamento intitulado Teologia com ênfase pastoral na ISLB. E claro que esse percurso vai acontecer nos 8 semestres, como a gente já disse, alternando, né, vamos dizer, o trabalho na educação à distância, que é no curso regular, vamos dizer assim, ao mesmo tempo encontros síncronos, né, presencialidade remota às sextas-feiras, com professores da EST, né, trabalhando exatamente, né, de uma maneira que a gente trabalha assim, é presencialidade remota, é luz, câmera, ação, onde nós estamos integrando
os alunos do presencial aqui, junto com, não há uma dissociação nesse percurso formativo. E essa intensidade de propósito nos orienta, né? E claro que daí também tem os projetos comunitários que vão ser desenvolvidos, colocando em prática tudo isso desde o início do curso, né? Assim como vamos dizer assim, a integração com a iniciação científica, né, em diferentes oficinas temáticas. Isso, e acho que essa integração na comunidade é muito importante. Veio uma pergunta, inclusive, que a pessoa não tem trabalho, ela não tem como sobreviver, precisava também uma bolsa de subsistência. Então, eu tenho que dizer que esse modelo do IAD, como ele é bem mais barato do que é o curso presencial, ele não vai ter uma bolsa de subsistência. Tá? Por quê? Porque a gente imagina que a pessoa tenha tempo para trabalhar. Mesmo que ela faça uma inserção na comunidade, na prática, ela vai ter tempo, porque ela vai ter uma noite de aula por semana, né? E no mais, claro, tem tarefas, mas pode trabalhar tranquilamente, né? Durante o dia e conseguir se sustentar com seu próprio dinheiro. Com isso também não vai ter uma dívida tão grande depois. Eu esqueci de dizer isso, né? Por exemplo, assim, a pessoa ganha esse financiamento, 100%, 90%, 75%, 50% ou 25%, ela precisa depois devolver uma parte. Quando ela já está trabalhando, depois de, né, se ela conseguiu passar em tudo, se ela foi admitida, se ela, né, foi ordenada, então, posteriormente, 5 anos depois, se ela continua no ministério trabalhando por 5 anos, ela precisa pagar só 50% de volta. Então, a igreja auxilia com 50% do todo do custo. Se hoje o curso vai custar 48 mil, vai ter 50% de desconto se ela realmente passar por tudo, ingressar no ministério e permanecer no mínimo 5 anos no ministério. E ainda tem mais 4 anos ou 5 para pagar de volta. Não é assim pagar na hora, né? E a gente vai estudar nesse itinerário confessional história e estrutura da ICLB, vai estudar a Bíblia sob a perspectiva luterana, né? Vai estudar música na ICLB, liturgia, né? Confessionalidade luterana, a essência do ministério eclesiástico na ICLB, juventudes e educação cristã, sustentabilidade e gestão comunitária. Esses são os temas gerais, macro, que alicerçam, né, todo esse percurso confessional. E junto com os ES de Ação, onde tem a intensa programação de aprofundamento de tudo isso. Exato, então, por exemplo, quando tiver aqueles 2 dias com a Secretaria de Formação, nós vamos trabalhar temas que não constam nesse currículo. Outros temas, por exemplo, ética, ou então temas mais da espiritualidade, ou temas da própria conhecendo aí a CLB, enfim, temas os mais diversos, né, para desenvolvimento pessoal e da espiritualidade. Então, esses encontros, quando vêm para o ES de Ação, eles também são um preparo específico para o Ministério com Ordenação. Olha só, ainda perguntam aqui, né? Passado esse percurso, né, de 8 semestres, 4 anos, de intensa formação teórico-prática, aplicada, né, sendo desenvolvidos projetos comunitários dentro das comunidades, sendo feitos estágios. Os estágios é preciso que se diga que a gente ampliou a carga horária de estágios, né? Então, se antes o curso exigia 200 horas, que é o mínimo que o Ministério da Educação exige, passou a ter mais 100 horas de estágio para que realmente haja essa vivência, essa aprendizagem experiencial durante o percurso de formação preparatória, né, ao período do PBHM. Bom, diante disso, né, a gente também pergunta, né, vai ser necessário fazer o PPHM, Joani? Então, todo o processo continua o mesmo que nem no presencial, né? Não mudou nada. Todas as competências, habilidades e atitudes que são exigidas para o ingresso no Ministério, elas são as mesmas. Então, nesse sentido, depois que concluiu, né, o curso, tem a certificação, vai se inscrever para o exame, né, de ingresso no PPHM. E aí faz esse exame, faz o PPHM, faz o colóquio e aí depois vem a ordenação. Então, são vários passos, né, em seguida ao curso, da mesma forma como hoje, né?
Exatamente. E o que a gente tem que deixar claro, né? Essa intensa integração com a graduação presencial, essa articulação com o programa de pós-graduação, a disponibilização de material didático, de vídeos, de podcast, de infográficos, de aula síncrona, né? De videoconferência, seminários temáticos, diferentes momentos do calendário acadêmico, né? E, claro, né, os projetos a serem desenvolvidos nas comunidades. Então, se há alguma dúvida que este curso é de uma intensa interação, que isso seja sanado, né? Porque exatamente este foi o compromisso de manter essa educação sem distância, né? Aprimorando, né, o relacionamento através da tecnologia da informação. Isso, e aí, né, o Este Ação, ele é muito importante, porque é o momento que a gente pode se abraçar, pode se conhecer de perto, pode ter contato com os professores, as professoras, isso é muito importante, e com todos os discentes do próprio campus, e talvez ainda dizer, né, Simone, que é uma preocupação de algumas pessoas, de quem vem de muito longe, né? Como faz para pagar passagem para vir para cá, né? 2 vezes ao ano tem que vir aqui no campus, e aí, onde é que vão arrumar dinheiro? Então, talvez tranquilizar também essas pessoas que vão, né, se inscrever, vão se matricular, que esse custo das passagens vão ser pagos pela Secretaria-Geral, né? A ISLB tem um fundo para isso, para auxiliar, né? Com esse custo, você não vai gastar dinheiro para vir né, lá da Amazônia, do Espírito Santo, não sei, aqui de perto, para vir até aqui, né? E você vai também receber 2 dias de hospedagem e alimentação gratuitos, que é o período de trabalho com a Secretaria de Formação, né, do programa de acompanhamento. E os outros 5, aqui na Este, a Este já vai fazer um cálculo, já fez um pacote especial. Um pacote especial com um preço mais em conta, e vai ter, então, aqui hospedagem, alimentação durante a semana, que é um custo pequeno, e aí cada um ajuda, né? Também tem que cada um ajudar por si, do seu bolso, ou a comunidade ajuda, alguém, né, pede um auxílio, enfim, sempre tem recursos por aí. Sim, então assim, olha, o Este Ação no primeiro ano são 2, né, Joane? Março e novembro. A partir do segundo ano de formação, apenas uma imersão, né? Sempre em novembro. Então, quer dizer, o custo também se reduz, né? E também para cada um vai saber previamente no seu calendário, no calendário do acadêmico, quais são esses períodos, para que possa se organizar no seu trabalho, para que consiga essa liberação. São 2 semanas inteiras, né? Durante o primeiro ano, e 1 semana depois na sequência, né? Então, é factível de fazer essa compatibilização, né, com o seu trabalho, e ao mesmo tempo, né, como tu disseste, estar vivendo, né, a sua formação num contexto presencial, em interação com seus docentes, com seus colegas, né, e com a ISLB. Isso, e vou reforçar mais uma vez, né, essa necessidade de se inscrever no programa de acompanhamento a estudantes, onde também nós temos encontros nacionais, inclusive junto com os outros centros de formação, né, os estudantes da FLT, junto com a Este, vão ter um encontro, os da FATEV, que estão em formação, vão ter um encontro conjunto, nós vamos nos conhecer todos os estudantes. Isso tudo faz parte do programa de acompanhamento e é tudo pago, a pessoa não paga do seu bolso, né? E o programa de acompanhamento, ele também vai ajudar no desenvolvimento pessoal, ele tem também uma parte com psicóloga, com entrevistas, com diálogos durante o estudo, ele tem também a parte do desenvolvimento espiritual, que são 10 a 12 encontros com mentores espirituais durante o ano, para lhe ajudar na parte da espiritualidade. Vai ter também o desenvolvimento pedagógico, que é o diálogo com o centro de formação, na parte de como está aprendendo, como está acompanhando, e tem ainda o desenvolvimento formativo, que são esses encontros nacionais. Nós temos alguns encontros online também pela Secretaria de Formação, para auxiliar com temas diversos, liturgia e outros, né, e que fazem, então, e dentro do programa de acompanhamento, então, tem um financiamento estudantil para quem precisa, né, de ajuda para pagar as suas mensalidades. Olha só, uma outra pergunta aqui, Juninho. Alguém pergunta assim, vou ter acesso aos livros da biblioteca da Faculdade ZES? Sim, você é um acadêmica da Faculdade ZES. Nós temos a biblioteca virtual, que é a Árvore dos Livros, né, que fica disponibilizada
né, para acesso irrestrito, né, a todos os nossos acadêmicos e acadêmicas, e também temos no acervo físico, ou seja, no acervo da Biblioteca Central aqui, nós temos um dos maiores acervos de teologia protestante da América Latina, né? Então isso também vai estar à disposição. Então isso mostra que para nós não faz diferença nenhuma nas modalidades. A gente quer manter a mesma qualidade que nos proporcionou a formação de quase 2.000 teólogos no Brasil até agora. Olha, né, não tem como dizer que não vale a pena estudar aqui, né? Então, ainda dizer mais uma coisa, é importante dizer que para o financiamento estudantil, a pessoa não pode ter passado os 40 anos de idade, tá? Assim como existe em outros casos, na Federação Luterana Mundial, Conselho Mundial de Igrejas, tem regras de idade. Então, nós, inclusive, a igreja aumentou a idade, né? Era até 35, agora até 40 anos pode pedir financiamento. Então, essa é a idade máxima. E também dizer que a pessoa que vai ingressar depois no ministério, ela tem que ter, pelo menos, no mínimo, ter 5 anos de membresia em nossas comunidades. Então, pessoas que vêm de fora, elas, às vezes, pensam que vão se matricular, fazer e já vão ingressar no Ministério de Coordenação. Tem que ter, pelo menos, 5 anos de membresia, né? Isso é muito importante. E também, assim, alguma dúvida pode ainda estar, né, que não estamos tendo, vamos dizer assim, a participação direta dos nossos ouvintes. Então, assim, o que nós podemos pedir? Tá com dúvida ainda? Nos contate, né? 51 21 11 1400, nosso WhatsApp, nosso telefone que está à disposição, este@este.edu.br, para registrar suas dúvidas. Para nós, cada caso é um caso, né? Então a gente vai envidar todos os esforços para que a gente possa realmente construir, né, todo esse percurso de forma coletiva. Mas, Johnny, também tem aqui algumas dúvidas sobre os critérios de transição, né? Lembrando, né, que para a gente, quando a gente construiu toda essa proposta, nós somos uma instituição, Johnny, que vai estar próximo a uma senhora de quase 80 anos, né? Então, assim, é o primeiro curso de teologia no Brasil, né, que foi reconhecido que foi autorizado pelo Ministério da Educação. A gente tem muito orgulho e responsabilidade com a tradição. Quando nos propomos a inovar, é com este lastro, com esta responsabilidade, com este compromisso e com esta experiência. E os critérios de transição, porque tem gente, Joani, que já está no atual EAD, né? Como tu disseste, né? Esse nosso EAD foi proposto, nós temos formando, Joani, esperando, nos ouvindo neste momento e pensando assim, e agora? E eu que concluí o itinerário que a gente chama hoje de formação em bacharelado em teologia, que a gente chama de itinerário comum. Comum porque é o ecumênico, né? O básico. Agora, como eu faço? Então, nós temos critérios claros, né? A igreja já discutiu isso e a gente vai ter que pensar bem para aqueles que estão nessa transição, né? Então, os critérios são válidos para quem é do primeiro semestre de 2024 até o segundo semestre de 2026. Então, a pessoa precisa fazer um estudo de carga horária, de inserção nas comunidades. Quem já fez muitas horas, hoje a exigência é de 300 horas. Então, vai fazer um estudo dessa carga horária que já teve de inserção, vai ter que realizar a nova matriz de transição do curso de especialização do Ministério Eclesiástico da Igreja, com início agora em julho de 2024, né? Vocês têm uma nova proposta, são 480 horas, na modalidade presencial remoto, e integralizar, então, a carga horária do estágio também, daí também vai ter que se ver quantas horas fez, tem que ter no mínimo 200 horas em comunidades e paróquias, ou então entidades parceiras, e também tem que participar integralmente ainda do programa de acompanhamento a estudantes, então durante essa complementação de estudos durante esse tempo. E aí vai se calcular, a EST mesmo faz todo esse estudo de currículo e vai olhar toda essa carga horária que já tem e vai se chegar num cálculo, né? E aí precisa ainda participar do programa de acompanhamento a estudantes. Então vamos rememorar.
Se eu sou egresso do curso de Educação à Distância, Teologia da Faculdade Zeste, né, para essa turma que está se formando agora, a gente vai fazer esse estudo, complementaridade curricular, né, realizando esse MEI, que é novo MEI também, né, porque, na verdade, como a Jani colocou, também vai ser na modalidade presencial síncrona, para que você, em sua casa, né, na sua comunidade, possa realizar também esse itinerário de formação. Isso. E dizer que daí, depois disso, vai sair com 2 certificações, né? Sim. O bacharelado em teologia, né? Que é a especialização. E é o aperfeiçoamento intitulado Teologia com ênfase pastoral na ISLB. Também temos que dizer isso, né, Simone? Neste momento, nós estamos com o currículo pronto para ênfase pastoral. E nós vamos estar logo em seguida já estudando os currículos para ênfase catequética e diaconal. Então, né, pessoas que querem ir para a área da educação, da diaconia, já se preparem, logo vai ter novidade. Teremos novas lives, né? Novos podcasts. Lembrando, então, aí nós vamos ter, claro, cada caso desses formandos, a gente vai estudar onde eles fizeram seus estágios, e eles fizeram provavelmente 200 horas, eles vão ter que fazer mais 100 horas, desde, né, a complementação. Mas isso tem uma comissão específica para trabalhar essas regras de transição. Bom, mas e para quem tem um curso de teologia em instituição não conveniada com a SLB, como é que a gente faz, Jani? Então, nós também pensamos nisso, né? Nós temos situações de pessoas que hoje já são membros, mas têm um curso de teologia em outras faculdades, né? Que não são da ISLB, não tem convênio com a ISLB. Então, é a mesma coisa, tem que fazer uma análise do currículo da graduação feita, né? Tem que ver o que pode ser aproveitado, o que precisa ser complementado, vai ter que fazer todo o curso, a parte do itinerário confessional, né? Vai ter que fazer, porque, né, ele tem que ser feito completamente. Ele vai também fazer a questão dos estágios, conforme o projeto pedagógico do próprio curso, que precisa ser dentro das comunidades, confessionais, paróquias, né? E realizar também as atividades comunitárias, que é a curriculação da extensão, e participar do programa de acompanhamento de estudantes. E olha só, e se eu estou aqui ouvindo neste momento em algum lugar do Brasil, né, e pensando o que eu preciso, por onde eu começo, né? Então realmente vai contatar lá os 51 21 11 1400, oeste@este.edu.br, né, de forma que eu possa daí encaminhar meus documentos, né? E o que precisa? A declaração de membresia, né, Jani, que ateste daí quanto tempo a pessoa, né, o candidato, candidata é membro da ICLB, ao mesmo tempo mandar seu histórico, neste momento apenas o histórico, né, para que a gente possa fazer um pré-estudo sem custo nenhum, né, a gente vai se dedicar a ver exatamente construir um percurso customizado de formação de acordo com o que ele já, né, percorreu, ele e ela. Aí, nesse sentido, a gente também, né, vai estar orientando assim, olha, aqui você tem uma formação que vai ter a complementação do itinerário confessional nesses termos, que vai ter as atividades comunitárias de 300 horas desenvolvidas no decorrer dessa formação, e ainda, né, toda a questão dos estágios, daí a gente tem que ver a questão dentro da comunidade, e além disso, o programa de acompanhamento. Isso, né? Não é tão complicado assim, né, porque tudo isso precisa ver o que pode ser validado, e obviamente, né, é uma formação para sair com uma formação de qualidade. Simone, só ainda preciso dizer uma coisa, porque eu já escutei isso, né, pessoas dizendo que eu sou lá de Agrolândia, ou sou não sei da onde, aqui eu moro aqui, eu quero fazer o curso, eu quero ser pastor aqui. Temos um problema, porque a igreja trabalha de forma que a gente seja itinerante. A gente não vai se formar para trabalhar num local só. A gente está trabalhando para o reino de Deus e vai ser chamado, se a gente é vocacionado, a gente é chamado, recebe um chamado de Deus, para estar trabalhando no mundo. E não para minha família ou para meus amigos, especificamente só ali. Então, eu preciso me disponibilizar para ir adiante.
né? É como Jesus chamou os seus discípulos e diz, vão seguir, né, para os 4 cantos do mundo. Então, a gente precisa estar nessa convicção. Eu mesma trabalhei em muitos lugares no Brasil e a gente se muda muito, mas é muito gratificante conhecer lugares diferentes, pessoas e comunidades diferentes, instituições diferentes, e é isso que engrandece o nosso trabalho, nos fortalece, nos faz desacomodar, e é o que é a nossa igreja hoje. Bom, então, se cada uma se sente vocacionado a seguir esse caminho, né, de servir, né, e viver a sua vocação, então nós estamos aqui, vamos pensar. Agora, então, temos uma perspectiva, então, de trabalhar com uma formação para bacharelado em teologia e para o curso de aperfeiçoamento, né? Então, com dupla certificação. Sem necessidade, Jani, de vir todos os dias, né? Então, na verdade, vai assistir lá da sua casa, lá da sua comunidade, né? Assistir e participar, porque não é só assistir, né, Jani? Uhum. Então, assim, então tem toda uma organização que engloba, né, a presencialidade síncrona, imersões, né, pré-agendadas, você já vai saber no seu calendário, né, qual é o período que tem que estar aqui, né, 2 vezes no primeiro ano, depois nos outros anos, né, apenas uma vez, onde tem toda uma conformação e uma programação especialíssima e integrada com a ICLB. Documentação, né, a gente tem lá, temos que fazer vestibular, sim, porque é um curso superior, né, já sou diplomado, então ingressa, né, como diplomado, e a gente vai, então, estudar o currículo e ver o que precisa na complementariedade de estudos para se integrar ao itinerário confessional. Essa é uma questão, então, que a gente tem trazido, né, de uma forma, assim, muito objetiva, para que possa oportunizar, né, exatamente o acesso e a inclusão ao percurso formativo. Isso. Acho que nesse resumo, assim, né, então, preciso vir para esta ação? Sim, faz parte do currículo, né? Não tem como ficar na sua casa e achar que vai assistir de lá. O Este Ação é presencial, é aqui no campus, né? Precisa participar realmente do programa de acompanhamento. Não vou fazer financiamento, eu tenho que estar no programa de acompanhamento? Tem que estar, porque ele não é só financiamento. Como eu falei, ele tem desenvolvimento espiritual, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de formação, então tem que estar no programa de acompanhamento. E posso fazer só educação à distância e não fazer o Este Ação e todo o itinerário confessional? Não, né, Joaninha? Não, é um conjunto. É uma condição, né? Isso. Então, assim, ó, para quem quer seguir o Ministério Ordenado na ICLB, tudo isso foi concebido dentro de uma formação que é única, né? E é integrada, não tem como fazer. A não ser que você queira ser só bacharel em teologia e não queira, né, seguir, né, no Ministério Ordenado. Tô certa? Tá certíssima. Eu acho que, né, Simone, uma das coisas bem interessantes é que a EST oferece vários outros cursos, né? E que pode, talvez, fazer até complementar algum outro, ciências da religião junto, né? Porque, digamos assim, não existe garantia de que você vai ingressar no Ministério de Coordenação. Depende de você, depende do seu percurso formativo, depende das suas atitudes, das competências alcançadas. Então, sempre é importante que a gente tenha mais que uma formação. Eu tenho 3 formações diferentes, né? E isso me possibilita de eu também poder auxiliar no meu trabalho com outras ideias, né? E a formação é contínua. Não pense também você que você vai ter os seus 2 certificados de bacharelado e de aperfeiçoamento e você vai ser pastor ou pastor para o resto da vida com isso que você fez. Você vai precisar se formar sempre adiante. A formação é contínua. Você precisa buscar sempre inovação. E tem possibilidades aqui, né, Simone? Tem muitas coisas pela... Pois então, tu já antecipaste algumas questões, né? Dupla certificação, né? Bacharelado em teologia, itinerário confessional, diaconia, catequético, nascendo logo ali, né? Também a questão do ciência e religião, podendo sair com essa dupla formação também. Também a questão vamos dizer assim, dos cursos de graduação que estão surgindo novos na área de gestão e negócio, mas isso é conversa para uma outra hora, mas também está nascendo ali. Também o trabalho junto ao Tecnoeste, que é uma incubadora social, que vai oportunizar também, né, o acompanhamento nas comunidades, o Instituto de Sustentabilidade, o diálogo com Beatitude, o diálogo com programas
programa de gênero e religião, o diálogo com a própria identidade. Então, aqui nós temos e a inclusão em grupos de pesquisa, a continuidade no próprio mestrado profissional, no mestrado ou doutorado acadêmico, né? Então, a gente está aqui, os lato sensu, nós temos vários lato sensus, né, em diferentes áreas, né, enquanto centro de formação teológico consolidado nessas últimas 8 décadas. Uhum. E é interessante, né, porque como nós temos 4 ministérios na ISLB, se você vai fazer agora o itinerário para ênfase pastoral, você pode depois agregar também o itinerário da ênfase catequética ou diaconal, porque nós temos hoje mais de 50 escolas da rede sinodal, né, são parceiras, são confessionalmente ligadas à ISLB, nós temos inúmeros hospitais e centros de lares de idosos, centros de infantis, lares para crianças também. Então, existe um leque muito grande também para trabalhar na área da diaconia, na área da educação cristã e no pastorado, né? Então, existe uma diversidade de ênfase, de possibilidades dentro da igreja. A igreja hoje é um grande campo onde dá para semear muito, né? Dá para semear e dá para realizar a sua vocação. Pois bem, então a gente se encaminha para o final de hoje, né, da nossa conversa de hoje, no nosso podcast. Lembrando, dúvida 51 21 11 de 1400, este@este.edu.br. Um agradecimento muito especial ao nosso coordenador da nossa Central de Serviços Compartilhados, o nosso colega Dilceu. Obrigada, Dilceu. Sem você, nada disso acontece. Ao Felipe, né, o assistente técnico, o cara que está atrás das câmeras, atrás do áudio, né, que é do Centro de Produção Audiovisual, e que sem ele, e nos ajudam a construir a história da educação sem distância, né, nesse momento de diálogo e em outros tantos que estamos presentes. Eu também quero agradecer a todos que estão assistindo aqui, né, que têm interesse, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa formação, e a ISLB é um campo aberto, como eu disse, onde vocês podem vir e realizar o seu trabalho. Nós precisamos de pessoas vocacionadas, precisamos de gente para trabalhar na seara do Senhor. Venham que vocês vão ser muito bem recebidos. Agradecer, Simone, a você, parceira dessa caminhada, ao professor Valério, que está aí, a essa equipe que está, né, coordenando esse momento da podcast, e também, né, as pessoas aí da ISLB, o nosso GT, o Conselho da Igreja, a Presidência, a Secretaria-Geral, a todos que ajudaram a nós chegarmos a esse momento tão importante de podermos divulgar e logo em seguida começar já com as aulas. Obrigada. Ao nosso corpo docente, que fez tudo isso acontecer nessa longa história, importante história, né, de formação teológica no Brasil. Então, e na América Latina, né? Então, agradeço imensamente. E agora, nosso diretor. Eu revi toda a história, cada momento, cada passo, e me instruí novamente com aquilo que vocês apresentaram e que vocês trouxeram. Mas eu não pude deixar de pensar e me colocar um pouco no lugar das pessoas que estão nos ouvindo e que estão pensando na possibilidade de se juntarem a nós nessa caminhada. Eu fiz uma viagem muito interessante agora, eu vim visitar os meus pais residem no sul da Bahia, e eu viajei até Porto Seguro, e em Porto Seguro eu tive a oportunidade de ficar algumas horas. Então eu disse, bom, eu vou para o Centro Histórico de Porto Seguro, todos sabem, é uma cidade fundamental na história do Brasil, por ali começou a história do Brasil, por ali chegaram as caravelas portuguesas, né? E eu estive lá no Centro Histórico, que é uma região muito alta, e lá de cima, então, eu pude contemplar toda a orla marinha, e ver aquele mar imenso lá de cima de Porto Seguro, eu fiquei imaginando a sensação daquelas pessoas que, do outro lado, lá na Europa, começaram a viagem, atravessando esse mar para chegar até essa terra. Obviamente não era completamente desconhecido, eles tinham mapas, eles tinham informações, eles tinham as técnicas de navegação, eles tinham as caravelas, mas de qualquer forma era um caminho novo. Era, como a Simone disse no início, era uma inovação. Aquilo estava começando, era uma história que se iniciava.
E aquelas pessoas, então, tiveram essa audácia, essa coragem de começar algo novo. E eu pude nos imaginar um pouco nessa situação. Né? Todas nós, a SLB, a Faculdades S, com todo o seu corpo técnico, com o seu corpo docente, nós estamos iniciando uma história. Claro, nós temos mapas, nós temos informações, nós temos o domínio da técnica, nós temos a experiência, ou seja, nós já somos bem navegados e navegadas, já andamos por vários mares, mas de qualquer forma nós estamos iniciando uma coisa nova. E quando a gente inicia algo novo, é claro, a gente tem sempre aquela pequena dúvida lá no fundo, será? Será? E eu pensei um pouco mais adiante e me lembrei que quando a Faculdades S começou, há quase 80 anos atrás, isso foi justamente no período da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e que era então preciso dar um passo muito inovador. Em vez de mandar pessoas para estudar na Europa, já que era impossível por conta da guerra, era então agora necessário começar uma experiência nova no Brasil. E as pessoas começaram, né? A Faculdades S começou assim, começou com uma inovação, né? Começou com algo que até então não se havia feito. Mas, de novo, havia mapas, havia experiência, havia, então, conhecimento, e houve, sobretudo, essa coragem, essa audácia para dar esse passo. Então, eu não pude deixar de pensar naquelas pessoas que fizeram aquela viagem audaciosa no século XVI, e depois aquelas pessoas audaciosas que começaram uma outra viagem há quase 80 anos atrás. Eu diria, nós estamos começando uma nova viagem agora. Estamos dando um passo muito inovador. Como a catequista Joni disse, nós temos inovações que nós não podemos simplesmente ignorar, né? A educação mudou, há uma quantidade enorme de possibilidades à nossa disposição. Nós queremos fazer uso de tudo isso, queremos fazer uso intenso de todas essas coisas e potencializar ao máximo aquilo que nós já sabemos fazer, mas inovar, ou seja, chamando pessoas que até então não se juntaram a essa caminhada para que se juntem. Pessoas que querem, então, iniciar o ministério, que por alguma razão até agora não haviam encontrado as condições. Ou seja, nós temos a possibilidade de começar um caminho novo. E estamos começando. Queremos realizar algo realmente inovador com toda essa possibilidade. Estamos ansiosas e ansiosos com esse caminho, estamos cheios de esperança, de ânimo, de ideias, de motivação, e gostaríamos muito de chamar cada uma e cada um de você que está sentindo no coração o chamado, a vocação para o ministério na SLB, ou seja, está sendo colocado à sua disposição hoje um caminho novo, uma possibilidade nova. Então venha, junte-se a nós, caminhe conosco, cada um de vocês. E nós, juntos, com essa audácia de começar uma coisa nova, queremos trilhar, sim, algo realmente novo. Porque também estamos sentindo, cada uma e cada um de nós, o chamado para oferecermos mais, para nos colocarmos ainda mais à disposição do serviço do Reino de Deus, ao serviço do Reino de Deus, nessa igreja, nesse país, e quiçá na América Latina, e quiçá também em outros países de fala portuguesa que ainda podem se juntar a nós. É algo realmente muito inovador, algo muito intenso em tudo isso. Há um poeta de língua alemã que diz assim, em cada começo há um encanto que nos protege e ajuda a viver. Então, esse encanto é o que está nos movendo. É também a disposição de nos colocarmos a serviço do Reino de Deus com tudo aquilo que nós dispomos. Técnica, conhecimento, disposição, ânimo. E o que está sendo pedido de nós é essa audácia, essa coragem de dar esse passo. Então, juntos e juntas, possamos dar esse passo, né? Com audácia, com coragem, mas também com muito diálogo, com muita compreensão, com muita busca, né, de entendimento, darmos esse passo, né? A SLB teve essa coragem audaciosa, a Faculdades S, então, com essa audácia da SLB, também se junta a isso, e nós agora convidamos cada um de vocês. Vocês são nossos convidados e nossas convidadas para essa grande aventura que nós estamos iniciando agora, e estamos fazendo essa aventura
com muito conhecimento. Como eu disse, nós temos mapa, nós temos informações, nós temos experiência, nós temos tradição, nós temos muito suporte para tudo isso. E que esses nossos passos, então, sejam abençoados e que nós possamos, então, servir com muito ânimo, com muita alegria, com muito vigor e muita coragem ao reino de Deus na ISLB, nesse país. Uma boa noite para todos vocês, para cada um de vocês, e sigamos juntos, sigamos juntas. Grande abraço, esperamos vocês na Faculdade ZES para essa caminhada inovadora. Boa noite. A partir da fala do professor Valério e do diálogo hoje com a catequista Joania, representando aqui todos e todas que estiveram, né, durante todo esse percurso trabalhando colaborativamente, a mensagem é: ative seu talento, viva a sua vocação. A Faculdade ZES espera vocês.